Fala galera, professor Carlos Adriano aqui na área para a gente gravar mais uma resolução de questões. E hoje o objetivo é Banca Cetred. Banca Cetred na área, vamos embora desmistificar. Se você quiser o acesso à resolução da prova completa, eu tenho aqui uma oportunidade de ouro para você, ó. Comunidade Radiologia da Base. Isso mesmo, eu criei uma comunidade que você vai ter acesso a tudo, ó, absolutamente tudo que você precisa para passar em concurso, tá, ó. E aqui não é simplesmente a teoria, que já tem muita coisa gravada, como vocês podem visualizar aqui. Certa anatomia, tudo. Tem também um módulo específico só de direcionamento, que esse módulo tem aqui, ó, como aprender a aprender. Por exemplo, utilizando fluxogramas como ferramenta de estudos. Eu vou gravar agora como montar uma rotina, como montar um cronograma de estudos baseado no edital. Ou seja, aqui é uma espécie de mentoria preparatório com teoria, com questão, simulado. Sempre que abrir uma prova grande, um concurso grande, eu vou estar dando uma assistência maior para quem for realizar essa prova. Ou seja, tem tudo que você precisa para de fato passar no teu concurso. Tranquilidade? Então, ó, sem mais delongas, vamos embora aqui resolver as nossas questõezinhas, tá? Da banca Cetred. Já de antemão aí, deixa o like para dar aquela força, aquela moral pro professor, que motiva demais. Então, banca Cetred, primeira questão, prova de Juazeiro do Norte. Leia as alternativas a seguir sobre os principais agentes reveladores e assinale a alternativa correta. Comando da questão. Alternativa A: hipossulfito de sódio e cloreto de sódio. Item B: hipossulfito de sódio e hidróxido de potássio. Item C: metal hidroquinona. Item D: cloreto de sódio e hidróxido de potássio. Item E: sulfato de bário e iodo. E aí? Bem, um tema aqui para a gente sistematizar é o seguinte: ele está falando aqui de processamento químico. O processamento químico aqui, tá, pessoal? Ainda é uma realidade das provas de municípios menores, entre outra coisa. Então, convém demais estudar aqui os agentes químicos. Esse processamento químico, quando a gente fala de processamento químico, a gente ainda está falando de película. A gente ainda está falando de emulsão, ainda está falando aí de base, de tudo aquilo, né? O brometo e a letra de prata. Esses brometos são processados quimicamente. E nós temos aqui basicamente dois tipos de processamento: o manual e o automático. O manual, ele tem a seguinte etapa, certo? Revelação, banho, interruptor, a fixação, a lavagem e a secagem. Já no processamento automático, a gente vai ter aqui a revelação, a fixação, a lavagem e a secagem. São etapas aí do processamento, tá? Especificamente aqui na revelação e na fixação, a gente vai ter componentes responsáveis pelo processamento dessa imagem, é a transformação dessa imagem latente em imagem radiográfica, certo? Então, o que que a gente tem aqui? Nós vamos ter os agentes reveladores. O que que esses agentes reveladores vão fazer? Pega o bizu, ó. Eles vão promover um processo que nós chamamos de processo de redução química. Redução química. O que é essa redução química? É o ato, ó, conforme aqui o meu fluxograma.
é a ação de transformar os cristais de íon em prata metálica. Ou seja, é transformar os cristais de íon sensibilizados, certo? Em prata metálica, certo? E eu tenho um conjunto aqui de componentes e agentes que vão promover esse processo de redução química, que basicamente é o escurecimento da imagem, tá? Então vamos aqui. O primeiro agente aqui, ó, agente revelador, ou também chamado de redutor. Quais são os componentes? Componentes são aqui, ó, carbonato, perdão, o metol, a hidroquinona, certo? E a fenidona. Eu gosto de pegar um bizu aqui, que é o ol, ona, ona. Quais são, ó? E aí um bizu aqui, ó. São aí os principais, certo? Agentes reveladores. Ol, ona, ona, metol, hidroquinona e fenidona. O que responde aqui, né, ó, a nossa questão. Que tem como item correto o item C, metol, hidroquinona, os principais agentes reveladores. Certo, ó? Então, ol, ona, ona, metol, hidroquinona e fenidona. Mas a gente vai ter também, tá? Aqui, deixa eu apagar aqui. Outros agentes, vamos aqui, ó, o agente endurecedor. O que o agente endurecedor ele vai fazer? Quais são os agentes? Quer dizer, nós vamos ter aqui o agente endurecedor, os agentes endurecedor, né? O glutaraldeído, certo? É o agente endurecedor. A gente vai ter aqui o agente, certo? Ó, retardador antivéu, certo? Ou também chamado de antivéu. Qual é o agente retardador antivéu? Brometo, certo? Iodeto de potássio, certo? Aqui, ó, brometo de potássio e iodeto de potássio. Para não ficar tão esticado, eu gosto de facilitar, né? Brometo e iodeto de potássio. A gente tem aqui também o agente preservativo. E com o agente quem são os agentes preservativos? Sulfito de sódio. Aí um bizu, ó. Um bizu. Cai muito em prova, tá? O sulfito de sódio, tá? Ele é o agente que é comum ao revelador e também o fixador. Cai muita questão. Qual é o agente, o componente químico que é comum ao revelador e ao fixador? Sulfito de sódio. Entretanto, aqui como agente preservador, a gente vai ter, além do sulfito de sódio, o sulfito de potássio. Certo? Continuando aqui. A gente vai ter aqui o agente, certo? Ó, o agente acelerador. Quem é o agente acelerador?
Carbonato e hidróxido de potássio e sódio. Carbonato, certo? O hidróxido de potássio e sódio. Você lê na literatura, tem assim, ó, carbonato de potássio e carbonato de sódio, hidróxido de potássio e hidróxido de sódio. Aí, para facilitar, a gente coloca carbonato e hidróxido de potássio e sódio. Show de bola? E aí é isso, né? Nós temos esses seguintes agentes aqui. Eu vou pintar aqui, ó, com marca-texto para diferenciar os agentes e quais são, né, ó. Questãozinha muito batida em processos seletivos, certo? Você tem que estar por dentro aí, tá, ó. Molezinha demais. Opa, aqui não. E eu gosto de diferenciar por cores, vocês já perceberam, né? Ó, agente preservativo, agente retardador, agente acelerador. E aí os principais agentes reveladores são aí, certo? Ó, o metol, hidroquinona e fenidona. Ona. Metol, hidroquinona e fenidona são os agentes reveladores, ou seja, os principais agentes reveladores ou redutores. O que o processo de revelação faz? Ele transfere os cristais de íons, ele transforma os cristais de íons em prata metálica, cedendo elétrons ali, promovendo um processo de redução química. Já os agentes fixadores, o que os agentes fixadores fazem? Vou colocar aqui. Agentes fixador, deixa eu olhar aqui a telinha se está tudo enquadrado. Show de bola. Vou sempre dando aquele confere aqui se está tudo cabendo aqui na minha lousa, né? Que eu escrevo bastante. Vamos aqui ter duas etapas, né? Ó, na fixação. A primeira é o clareamento, certo? Que é a redução dos cristais não velados. Redução dos cristais não revelados. E a gente vai ter aí a segunda, que é a coagulação da gelatina. Certo? Ok. E aí, quais são os agentes fixadores, os agentes químicos? Nós vamos ter aqui, ó, o agente clarificante. Qual é o agente clarificante? O agente clarificante aqui é o tio, né? Eu agora lembrei do meu amigo Matheus Almeida, que ele fala que é o tio, né? O tio do amor e o tio do ódio, né? Porque vai ter, ó, o tio sulfato. Ó, o bizu que ele deu, né? Eu assisti uma aula dele uma vez, ele deu esse bizu, ó. Nós vamos ter como agente clarificantes o tio do amor, que é o tio sulfato de amônia, e o tio sulfato de sódio. É o tio do amor e o tio do ódio, né? Ó, gostei demais dessa dica do meu amigo professor Matheus Almeida. Inclusive, um abraço aí, meu amigo. E nós temos aí o hipossulfito, certo? Ó, sendo aí os agentes clarificantes. Nós vamos ter aqui ainda o agente endurecedor. Quem é o agente endurecedor? É o alúmen. O alúmen de potássio, certo? E o cromocloreto de alumínio, né? Vou botar aqui abreviado, cloreto de alumínio. A gente ainda vai ter aqui o agente, certo? Ó, acidificante. Quem é o agente acidificante? Nós vamos ter aí o ácido acético glacial.
Nós teremos aqui também o agente preservador. E você já sabe. Quem é o agente preservador? Sulfito de sódio. Sulfito de sódio. Certo? Tranquilo, aqui são os componentes químicos do fixador. Show de bola. Vamos aqui pegar o marca-texto e vamos mudar a cor aqui para ficar mais fácil. Certo? Ó. Opa, ficou muito apagado aqui esse aqui, né? Ó. Deixa eu pegar um verdinho. Nós vamos ter aqui o agente clarificante, o tio do amor e o tio do ódio, né? O tiosulfato de amônio, o tiosulfato de sódio, o hipossulfito. Nós vamos ter aqui o agente endurecedor, alúmen de potássio, cloreto de alumínio, agente acidificante, ácido acético glacial e o agente preservador, sulfito de sódio. Tranquilidade, vale salientar que a película só pode ser exposta à luz após passar pelos agentes fixadores, ou seja, pelo processo de fixação. Tá bom? Um bizu aqui, por desencargo de consciência, na etapa do processamento manual, bem aqui no banho interruptor, que também algumas literaturas até utilizam revelação, lavagem, fixação, lavagem, secagem, mas nesse banho interruptor aqui, além da água, a gente vai ter, ó, o ácido acético glacial, certo? Então, bizu, aqui não é somente água no banho interruptor no processamento manual. Belezinha? Então, ó, questão boa aqui para a gente revisar todos os agentes e componentes químicos. Tranquilidade, era essa aí a nossa questão da vez da prova de Juazeiro do Norte. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí no vídeo, fortalece aí o professor. Vambora para cima, vambora estudar, que uma hora a conta fecha. Um abraço, fiquem com Deus.